Deus não apenas fez uma aliança, mas ele renovou e reafirmou a sua aliança com Abraão e com a sua descendência. No último vídeo que gravamos nessa série sobre o tempo da restauração de todas as coisas, nós falamos a respeito do chamado de Abraão, como ele saiu de Ur, foi para Harã, e de Harã ele foi para Canaã, para a terra prometida, e ali Deus fez uma aliança com ele, com a sua descendência e com a terra. A respeito dessa aliança, o salmista diz o seguinte, Salmo 105, a partir do verso 8. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Por muito tempo, parecia que essa aliança tinha morrido, não estava produzindo nenhum fruto. Mas os dias de hoje, essa aliança está muito viva. Então eu quero levar você agora até o Poço de Abraão, em Beersheba, no sul de Israel, no deserto do Negev, para falar um pouco a respeito da restauração de todas as coisas e da aliança que Deus fez com Abraão e renovou com esse povo. Shalom, nós estamos aqui em Beersheba, capital do deserto do Negev. Abraão viveu muito tempo por aqui, ele desceu da terra de Harã, sempre em direção ao Negev. Depois ele esteve no Egito. Quando ele retornou aqui nesse lugar, ele cavou um poço. Nós estamos aqui no poço original, cavado por Abraão há 4.000 anos atrás, pelo menos. Então é um lugar antigo, mas é um lugar histórico, também profético, porque tudo em Israel é profético, tudo em Israel é milagroso. Agora, quando Abraão esteve aqui nessa região, no sul de Israel, Abraão já tinha feito promessas a Abraão no capítulo 12, no capítulo 15 de Gênesis, mas quando nós chegamos no capítulo 17, Deus fala assim, farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente a tua descendência. Depois, mais adiante, no versículo 8, ele diz, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Sabe que quando Deus ele escolheu Abraão, ele escolheu não apenas um homem, mas ele escolheu toda a sua descendência e por todas as gerações que viriam depois de Abraão, não apenas Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, mas todos os filhos de Abraão, por todas as gerações. E Deus ele faz uma aliança com um homem, com a sua descendência e também com uma terra. E não é qualquer terra. Deus escolheu uma terra, então uma terra escolhida por Deus especificamente para cumprir um propósito dentro de uma aliança. Então essa aliança ela tem 3 partes. Ela tem um Deus, ela tem um homem, uma nação, um povo e ela tem uma terra. 3 partes se unem para cumprimento de um propósito. Qual era o propósito de Deus? Quando Deus faz a aliança com Abraão, ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer começar algo original em Israel, Deus quer começar algo original em Abraão e a partir de Abraão alcançar todas as nações, todas as famílias da terra e abençoar a humanidade. Por isso Deus, ele seleciona um povo para enviar os seus princípios, mandamentos, sua palavra, para que eles pudessem viver isso, praticar isso e comunicar, ensinar isso aos outros povos e nações. Então, é um berço para aquilo que Deus quer fazer no meio da humanidade. Então, essa aliança entre um Deus, uma genealogia e uma terra, ela funciona quando as 3 partes estão juntas. Quando uma das partes se ausenta, então o propósito não se cumpre. Quando a descendência de Abraão
deixou a aliança, então o propósito não se cumpre. Quando eles saíram dessa terra, foram exilados, o propósito não se cumpre. Quando está somente o povo e a terra, o propósito não se cumpre. Precisa o Deus, precisa o povo e precisa a terra para que o propósito se cumpra. Essa terra de Israel, ela não produziu da mão de outros povos. Depois que eles foram exilados, que foram tirados daqui, muitos povos passaram por essa terra, mas a terra ficou infrutífera. Ela se tornou um deserto e ela só voltou a produzir na mão do povo da promessa, porque Deus deu essa terra a eles, na mão de outros produtores. Ela simplesmente não vingou, ela não deu o seu fruto. Algumas pessoas acreditam que a igreja substituiu Israel, que a igreja substituiu Abraão, que nós somos filhos de Abraão pela fé, que somos donos da terra e que a promessa agora é nossa e já não é mais do povo hebreu. Isso é um grande equívoco, isso é um engano, isso é uma teologia romana que se afastou de Israel, que se afastou dos valores, dos princípios, das tradições históricas da Bíblia. Quando a igreja cristã ela se deslocou de Jerusalém para Roma, ela foi se distanciando da cultura, dos valores e dos princípios. E a teologia também foi mudando. Criou-se uma teologia de substituição, como se a igreja substituísse Israel. Isso não é verdade. Isso Deus nunca fez. Antes, pelo contrário, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nós, os gentios, nós somos enxertados como uma oliveira brava na boa oliveira, que nós não fazíamos parte das promessas, que nós não fazíamos parte das alianças que Deus tinha com o povo descendente de Abraão. E em Cristo Jesus, Ele nos ligou a essa promessa. Então, Deus faz uma promessa, Deus cria uma árvore frondosa e Deus quebra alguns dos seus galhos e nos enxerta. E quem faz esse enxerto é Jesus, que pega a árvore frondosa, pega Israel, pega os gentios e liga os dois e faz dos dois um para o cumprimento do propósito. O propósito de Deus sempre foi abençoar todas as famílias da terra. Deus nunca anulou a sua aliança com Israel, Deus jamais vai anular a sua aliança com Israel. Jeremias, falando a respeito disso, o povo estava sendo levado para o cativeiro. Eles estavam indo para a Babilônia por terem quebrado a parte deles no pacto com Deus. Mas Jeremias estava dizendo assim, olha, vocês vão ser levados para o cativeiro, mas Deus não quebra aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo vai durar para sempre. No capítulo 31 de Jeremias, no versículo 35, diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz, o dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a noite. No versículo 36 diz: se falharem essas leis diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O que eles fizeram? Eles tinham abandonado a sua crença, a sua fé, estavam adorando deuses estranhos, estavam desobedecendo os mandamentos, a palavra que Deus deu para o seu povo, e por causa disso estavam sendo castigados. Mas Deus fala assim, mas a minha aliança não será quebrada. Enquanto existir sol, enquanto existir lua, a aliança de Deus vai permanecer, ou seja, é perpétua. Se Deus falou que é para sempre, não extinguiu, não se extinguirá jamais. E como Deus fez uma aliança com um propósito de abençoar todas as nações da terra, Deus precisaria restaurar o seu povo, restaurar essa terra. Novamente as três partes se unem. Deus, seu povo e a sua terra. Os três se unem para o cumprimento do propósito. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é que o povo voltou para a terra. A terra foi restaurada. O povo está voltando à sua fé, está voltando à sua crença, a buscar a Deus. Ainda não encontraram o Messias, ainda não encontraram Jesus, mas vão encontrar. Porque quando nós buscamos a Deus, Ele se revela a nós. E há uma promessa, há uma profecia de que todo Israel vai se arrepender, que todo Israel vai se converter, todo Israel vai conhecer a Jesus. Eles o verão e se arrependerão de terem rejeitado ao Messias. Mas quando Israel reconhecer Jesus, toda a nação se arrepender,
se voltar para o seu Senhor, então o propósito que Deus tinha para alcançar toda a humanidade vai se cumprir, porque Jesus, nessa terra, com esse povo e com a igreja que foi ligada na promessa, há de governar sobre todo o mundo e todas as famílias e todas as nações da terra serão abençoadas. Para isso, é necessário que a aliança e as promessas do povo da terra sejam restaurados. E está acontecendo agora. Nós somos testemunhas oculares, nós pertencemos a essa geração, a última geração que espera pela volta de Jesus. Então, ame Israel, respeite aquilo que Deus estabeleceu, ore por Israel, ore para que haja paz nessa terra. E ore para que o Senhor se manifeste, se revele ao povo judeu e que muitos dos judeus, antes mesmo da volta de Jesus, venham a reconhecê-lo como o Messias que eles tanto aguardam. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Deus de Abraão. No próximo vídeo, nós vamos voltar para a região central de Israel, na região de Samaria, pertinho de onde Deus fez a aliança com Abraão e mostrou para ele toda a terra lá no Carvalho de Moré. Nós vamos subir então ao Monte Gerizim, ao Monte da Bênção. Então não perca o próximo vídeo e se inscreva nesse canal, ative o sininho para ser notificado das nossas publicações.